O apóstolo Paulo faz a segunda pergunta retórica. Ele diz: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ele vem trabalhando sempre dessa forma. Ele apresentou um resultado e um procedimento. Esse procedimento é o resultado de um procedimento anterior, que assim por diante é um resultado ainda de outro procedimento anterior. Portanto, quando ele diz agora sobre o crer, esse crer depende de ouvir falar. Esse crer é que vai gerar então o invocar, o depender do Senhor. Para que haja esse crer, essa convicção, é necessário ouvir, portanto, alguém falar. Por quê? Porque a fé no Novo Testamento é uma construção de argumentos, ela é convicção. Ela não é crendice, ela não é, eu creio porque creio. É ouvir um argumento, pensar naquele argumento, entender aquele argumento, aceitar aquele argumento e dessa forma ir construindo uma fé que é sólida, que é fundamentada na palavra de Deus, no conhecimento dessa palavra, no entendimento da palavra de Deus. Mas quando a igreja se torna uma religião como qualquer outra, as pessoas estão lá porque sempre estiveram, ou elas estão lá porque o ambiente é gostoso, elas estão lá porque tem muitos amigos ali, estão lá porque os pais, os avós eram daquela igreja, então elas permanecem ali. Esse crer não é suficiente para produzir o invocar, e sem o invocar não haverá então a salvação que o texto está propondo, ou que a palavra de Deus propõe. É preciso que a igreja tenha a capacidade de convencer as pessoas, é preciso que a igreja tenha a capacidade de apresentar argumentos de tal forma que as pessoas, entendendo, cresçam em convicção e tenham esta fé saudável, esta fé firme, esta fé sólida. Mas muitas vezes a igreja não está preparada para isso, não está preparada para debater ideias, não está preparada para conversar, até porque ela não debateu essas ideias, ela não avaliou essas ideias, ela não conhece essas ideias ela mesma. Cada crente não se preparou dessa forma. O apóstolo Pedro, por exemplo, nos convida a estarmos preparados a responder a qualquer pessoa que peça a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Se não estamos preparados para responder, então não vamos gerar nas pessoas um crer que as leve a invocar ao Senhor e que, portanto, as leve à salvação. Na medida em que a igreja perde a habilidade de convencer pessoas, de apresentar a fé de uma maneira racional, de uma maneira inteligente, de conversar com as pessoas, de expor as suas razões, na medida que a igreja perde essa habilidade, ela perde a obra missionária, porque a obra missionária consiste em pregar o evangelho de modo que as pessoas ouçam e portanto creiam, ou seja, de que elas entendam aquilo que está sendo dito e construam a sua fé sobre esta palavra. Na medida em que a igreja então perde essa habilidade, nós vamos perder a obra missionária. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse aos coríntios: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Veja só, este é o efeito das armas espirituais que ele usava no apostolado. Destruía os entendimentos errados, os conselhos, a soberba dos pensamentos humanos, e trazia essas pessoas cativas, ou seja, ele cativava as pessoas para pensarem conforme Cristo, para a fé, através das armas espirituais que ele tinha. Muitas vezes nós não vemos mais essas armas espirituais, não vemos a igreja com a capacidade de convencer pessoas e, portanto, a obra missionária fica sem efetividade, sem razão de ser. A obra missionária se destitui, se destrói, e dessa forma o Brasil também deixa de ser o celeiro de missões. Portanto, se queremos ainda ser o celeiro de missões, precisamos resgatar a nossa
capacidade de conversar, de debater, de explicar, de apresentar a fé e os argumentos da fé de tal forma que as pessoas possam crer e, crendo, elas possam invocar ao Senhor e, invocando ao Senhor, possam ser salvas.